Passar a palavra agora ao vice-presidente da Casa, ao vereador Hamilton. Aqui em cima, Gilson. Que fará as suas observações aí e, posteriormente, o Gilson fará uma apresentação com relação à questão de mobilidade urbana. Muito obrigado. Senhor presidente, demais vereadores, plateia, satisfação estar aqui nessa empreitada, nessa verdadeira luta para conquistar uma melhoria do nosso transporte. E eu não tenho muito a falar não, porque, a bem da verdade, essa é a segunda reunião de que eu participo dentro desse tema. Por isso eu gostaria até de invocar um pouco da história, porque parte dela eu vivi. A história do Brasil, eu me refiro, não é história de Vinhedo, não. Sou mais velho do que Vinhedo, juntamente com o doutor Dario, né, Dario? Temos mais idade que Vinhedo. Mas eu gostaria de dizer que a construção das vias férreas no Brasil teve início em 1850, meados, portanto, do século XIX, ainda no Império. E o Pedrão, o Dom Pedro, construiu muitos quilômetros, praticamente a metade da linha férrea que nós tínhamos em 1950, 100 anos depois. Mas construiu de uma forma um tanto quanto, eu diria, portuguesa mesmo, porque contratou uma empresa britânica para essa construção e aí remunerou essa empresa por quilômetro percorrido. E, obviamente, o inglês, que não é bobo, essa é a história que eu conheço por ouvir dizer, não assino embaixo, mas a história que nos foi transmitida. O inglês, que não é bobo, obviamente, procurava o melhor caminho. Então, para ir daqui até ali, se houvesse uma montanha no meio do caminho, ele desbordava, saía e ganhava por quilômetro construído e obtendo assim uma quilometragem maior. E o segundo erro da ferrovia no Brasil se deu com relação à diferença de bitolas. A bitola, me parece, eu não sei, não sou ferroviário, mas parece que a bitola mais larga tinha 1,20 m e a mais estreita 90, e me parece até que havia de 60, né? 60, 1,60 m. Então são bitolas diferentes, o que dificultava muito a mobilidade. Você tinha que fazer a tal da baldeação, ou seja, sair de um trem e pegar outro trem. Em 1950, portanto, 100 anos depois do início da construção das ferrovias no Brasil, eu morava numa cidadezinha perto de São Carlos, Dourado. E Dourado era fim da estrada de ferro douradense. E eu me lembro exatamente, a gente frequentava a escola, o ginásio, pela manhã, e estava eu estudando às 3h20 da tarde, quando vinha a Maria Fumaça pontualmente. E chegava no fim da linha, que era Dourado. Saudade, né, Dario? Saudade desse tempo, né, em que havia ferrovia. E percorreu 50 quilômetros de São Carlos até Dourado em 1h30. Ia parando, obviamente, por Ribeirão Bonito ali, pelas fazendas maiores, tinha umas 15 paradas. E a gente chegava. E era muito romântico, porque você ia vendo a paisagem, tinha às vezes a camisa queimada pelas fagulhas da Maria Fumaça, tudo muito bonito, tudo muito romântico. Em 1900, fim da década de 50 e começo da 60, começou-se a falar em incremento das rodovias no Brasil. E a estrada que unia São Carlos a Dourado, via rodovia, também tinha seus 45, 50 quilômetros, era de terra. E eu me lembro, meu pai tinha um Fordão 46, quando a gente ia para Pirassununga, tempo de chuva, aquilo dançava na pista, porque a estrada de terra ia ver aqueles sulcos e você era obrigado a enquadrar o carro ali para não cair nos barrancos. Não é? Isso foi asfaltado logo em seguida. E na medida em que o asfalto chegou, a ferrovia foi sendo desativada. Eu acho que foi um tiro no pé na política de transporte do Brasil. Incrementou-se a rodovia e jamais se podia esperar naquela época. Em Dourado havia 2 ou 3 carros, era uma cidade de 3 mil habitantes, um era do meu pai, né? E jamais se poderia prever que 60 ou 70 anos depois estivéssemos vivendo o caos que estamos vivendo no transporte rodoviário e sem alternativa, por pior que fosse, da estrada de ferro. Então, senhores, essa é, em linhas gerais, esse é o quadro que eu vivi
no que respeita a transporte. E a experiência mais amarga foi a minha saída, ou melhor, a alternativa para me livrar desse caos foi a saída de São Paulo e a vinda para Vinhedo. Porque lá aquilo estava há 10 anos passados, 12 anos, eu estou aqui desde 2002, 11 anos, aquilo estava intransitável. E de lá para cá piorou muito. A gente tem tido notícias, temos ouvido falar em congestionamentos, e naquele tempo era 120 quilômetros na fase de pico, no horário de pico. Hoje a coisa se estende por 250 quilômetros. Naquele tempo havia ainda respeito à autoridade pública que não permitia manifestações na Paulista, em outros locais nevrálgicos da capital. Hoje se interrompe um trânsito e queima pneu em qualquer lugar. Basta um bando qualquer, deslocado, achar que está sendo prejudicado, queima pneu e a polícia não tem autoridade para tocar nesses indivíduos e impor a ordem, impor a autoridade. Quer dizer, o caos, com esse governo que aí está, piorou, instalou-se de vez. Então nós temos que buscar soluções, sim senhor. Primeiro, resgatar a autoridade, impor a ordem na cidade, senão vai virar um inferno. Segundo lugar, buscar essa alternativa que os senhores estão buscando da melhoria do transporte. E eu perguntaria aos senhores, uma vez que não vivenciei nenhuma dessas reuniões, aliás, uma só lá em Valinhos, não é isso, presidente? Em que pé estaria a coisa? Porque não adianta a gente gritar aqui, gritar noutra cidade, as câmaras falarem, parcela da população mínima, como se vê aqui também, botar a boca no trombone, o jornalzinho da cidade repercutir essa reunião. Eu pergunto, como isso chega aos governantes? Que compromisso têm os nossos governantes para com essa nossa iniciativa? Faz 2 anos e meio, segundo os senhores, que nós estamos martelando. O mesmo discurso que se fez em Vinhedo faz-se aqui. Eu pergunto, que progresso, qual a expectativa, qual o compromisso do governo estadual, qual o compromisso do governo federal, até que ponto a gente pode neles confiar? Há luz no fim do túnel ou estamos apenas perdendo tempo? Essa é a colocação que eu faço, senhores, na certeza de que a luta é válida sim, mas é preciso que haja um representante, um interlocutor de peso junto ao governo federal. Não basta o deputado aparecer eventualmente aqui e falar, não, eu estou nessa, eu estou junto com vocês, como falou o Lula, referindo-se ao José Dirceu, estou junto com vocês. Está nada, está junto não, deveria estar, mas não está. Então eu quero saber até que ponto nós vamos conseguir isso, porque é alternativa sim, para resolvermos o problema da mobilidade. E Vinhedo está chegando lá, senhores, aqui está difícil a mobilidade, impressionante. Mas se saímos de São Paulo para vir para cá, para buscar um andar, um caminhamento mais tranquilo, essa tranquilidade está se perdendo aqui em Vinhedo. Então, senhores, essas minhas palavras talvez possam parecer duras, mas eu peço desculpas, é a minha maneira de ser, eu sou uma pessoa franca, não tenho idade mais e nem tempo para esperar a estrada de ferro. Demorar mais meia dúzia de anos, eu não vou viver para andar de trem. E eu gostaria muito de andar de trem. Então, empenho, vamos fazer força, senhores. Se eu não andar, eu quero que pelo menos os meus netos venham andar. Tá bom? Muito obrigado. Cabe aqui só um esclarecimento ao nobre vice-presidente da Casa. Quando começamos, não tínhamos nada. Na realidade, nem ouvidos para ser dito qualquer palavra. Mobilizamos a população, fizemos alguns abaixo-assinados e levamos isso ao conhecimento das autoridades. Sempre no formato habitual, ou seja, audiências públicas em tom oficial. E aí fomos ouvidos. A CPTM, à época, Dr. Silvestre, que é o diretor de planejamento, disse para nós, muito claramente, a CPTM não tinha projeto sequer com relação a essa questão. Hoje, o que temos nesses 2 anos e meio? O projeto, a abertura de licitação já para algumas situações, certo? Mas falta ainda uma coisa, que é o que nós estamos buscando sempre, vontade política. E isso nós não podemos, chegar às autoridades e impor. Isso é o que eu disse no começo. A vontade é da população. E quem representa a população? As câmaras municipais, a Assembleia Legislativa
e o Congresso Nacional. Por isso são eleitos com o voto daquele cidadão, com toda a confiança daquele cidadão. Nós, e até falo isso, nós, vereador, somos anão. Nós, sindicato, somos anão, pedindo pinga em balcão de bar. A gente tem que ficar pulando para ser visto. Nós não somos autoridade, nós somos apenas um interlocutor do trabalhador que adquiriu também uma segunda consciência, de buscar, junto à população, certo? Se empenhar que a ferrovia, sendo revitalizada, ela não só trará o progresso, como já trouxe a todos os municípios. Ela desenvolveria, inclusive, a indústria, geraria emprego em toda a nossa região. E o que nós pretendíamos, e o Gilson está aqui, nós levamos um projeto ao atual prefeito de Jundiaí. Uma empresa havia se interessado em se instalar nas antigas oficinas de Jundiaí. A promessa dela era de 1.000 empregos diretos. Olha o que representa isso para o município. Não para o município, para toda a nossa região. Tá? Então, isso é importante. Ou seja, o dinamismo disso. A revitalização da ferrovia, e não somos nós só que estamos nessa luta. Como disse e lembrou muito bem o Norival aqui, o deputado Mauro Bragato também está. Ele tem uma frente parlamentar na Assembleia Legislativa que cuida também disso. A revitalização, a fiscalização de todo o patrimônio ferroviário. Porque, como acabou em 50 anos, e essa é a opção errada que Juscelino Kubitschek de Oliveira fez, né, quando trouxe as montadoras para o Brasil, certo? Agora, trazer de volta. Os investimentos hoje, eles não são altos. Só que precisa do quê? A vontade política. E nós teremos uma eleição pesada o ano que vem. É a hora. Essa é a hora. Então nós levamos 2 anos e meio para chegar a essa situação de cobrar um pouco mais efetivamente o governador. De cobrar efetivamente o senhor secretário de Transporte Metropolitano. É isso que nós queremos. E aí dando uma satisfação a toda a população. Certo? Independente das condições, porque os projetos do governo eram o seguinte: trem expresso Bandeirante, que todo mundo aqui ouviu já falar um dia. O trem expresso Bandeirante, ele não serviria, por exemplo, às nossas necessidades. Louveira, Vinhedo e Valinhos estariam excluídos. Você não tem cidadão, você não tem contribuinte naquele local. Aí veio o famoso trem-bala. A população que hoje recebe um salário mínimo, ela teria condição de ir, mas não voltar. Ela não teria dinheiro para pagar a passagem de volta. Então, o que nós queremos é um transporte, realmente, que atenda a necessidade da população, não de faixas, de camadas sociais. É importante termos a tecnologia do trem-bala, sim. É importante termos os expressos, e agora está se estendendo até a Americana. Nós temos vereadores aqui da Americana. Vai se estender até a Americana. E, infelizmente, lá nós temos um movimento em Americana, vereador, para tirar o trilho do centro da cidade. Todo, aqui, eu também não sou tão novo, né? Posso ter essa carinha de jovem de 18 anos, mas não sou tão moleque. Nós vimos, e é sabido por todos aqui, que a ferrovia desenvolveu todas as cidades. O que chegava? Chegava a estação ferroviária, ali do lado tinha a matriz, a igreja e as casas que serviam aos trabalhadores ferroviários, e a cidade se desenvolvia. Então esse crescimento ocorreu em todos os municípios. Hoje, o que nós vemos? A Americana quer tirar os trilhos. Araraquara quer tirar os trilhos. Agora, recentemente, vocês viram aí que houve um acidente ferroviário violento em São José do Rio Preto. Mas a casa estava em cima do trilho. Fica meio difícil. É aquela situação. Os espaços ferroviários, estação ferroviária, oficina de locomotivas, oficina de vagão, são espaços nobres na cidade. A especulação imobiliária é pesada. É só tirar o espaço, vender para, desapropria em nome do município ou do Estado, vende para um interessado, cresce prédios, e aí fica aquela beleza novamente. E aí eu pergunto, quanto que nós vamos tirar Washington Luiz, a Bandeirantes, a Anguera também, que cortam esses municípios? A gente teria que estar tirando essas estradas também. Mas é apenas para ilustrar.
essa situação. A nossa luta, ela é, sim, via não pedindo pinga-em-bar. Certo? Mas é aquela situação, se alguém não começar, nada vai se fazer. Então, o Brasil é isso. Nós tivemos um movimento que era por 20 centavos nas ruas. E esse movimento só veio a crescer. Dos 20 centavos, subiu para outros movimentos. Infelizmente, está certo o vereador, nós temos muita gente ruim, né? Os black, tem até black box, aproveitando-se de uma situação de reivindicação honesta, precisa, necessária. Os arruaceiros vão, quebram, em nome do quê? De que progresso? Não existe isso. Mas é apenas para ilustrar o que o vereador havia nos dito.